Nós vamos falar agora dos chamados ângulos notáveis, 30, 45 e 60, que você tem que saber qual é o valor do seno, cosseno e a tangente. A gente vai montar uma tabelinha aqui. Só que antes de montar a tabela, eu gostaria que você compreendesse da onde vem esses valores aqui. Porque os valores vão ser assim, ó. Você vai montar uma tabela assim. Você vai colocar 30 graus bem aqui vai colocar 45 e aqui 60 graus. Aqui vai escrever seno, ó, seno bem aqui de um alfa, bem aqui um cosseno de um valor alfa e tangente de um alfa. Ah, meu professor usa x aqui. Mesma coisa, é seno, cosseno e tangente desses valores aqui, 30, 45 e 60. Então, antes da gente montar a tabela aqui, eu vou te explicar de onde é que vem esses valores aqui da nossa tabela. Vem de duas figuras conhecidas, que é o quadrado e o triângulo equilátero. Sim, você lembra? Um quadrado apresenta os lados iguais. Então, ele tem 4 lados aqui iguais. Vou chamar aqui, por exemplo, de L, aqui de L. Gostaria que você recordasse que o quadrado possui uma diagonal. Bem aqui você tem a diagonal do quadrado. Vou passar a linha aqui rapidola. Está aqui a diagonal do quadrado. Essa diagonal, você sabe o valor dela e se você não sabe, basta você chamar de D aqui, de X aqui, ó, esse aqui chamar de D e utilizar aqui, ó, bem aqui é um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo você pode usar o teorema de Pitágoras. Quando você faz isso, esse D vai dar aqui, ó, L raiz quadrada de 2. Então, não esqueça, diagonal do quadrado é uma consequência do teorema de Pitágoras e essa diagonal vale quanto? Lado raiz quadrada de 2. Ah, legal. E aí, prof, como é que vai gerar alguma coisa aqui? Vem cá. Como isso aqui é 90 graus, quando você passa a diagonal, ela divide o ângulo ao meio, é uma bissetriz. Aqui, ó, vai ser 45 graus. Não esqueça que o termo bissetriz é aquela semirreta, né, que divide um ângulo ao meio, divide em duas partes iguais. Por isso que aqui é 90, 45, 45. Mas olhando para cá agora, esquece essa metade, só essa aqui pintada, vou reforçar aqui, ó, de vermelho aqui. Eu posso pensar nas razões trigonométricas. Eu não poderia chegar aqui e perguntar, gente, vamos calcular aqui, por exemplo, seno de 45. Prof, como é que eu faço o seno? Dentro das razões. O que é o seno? É a divisão. É a divisão de quem o seno? Do cateto oposto ao ângulo pela sua hipotenusa. Então, seno de 45 é o cateto oposto L dividido pela hipotenusa, que é L raiz quadrada de 2. Aqui, ó, você faz uma simplificação, divide por L em cima, L embaixo, vai ficar 1 por raiz quadrada de 2. O que é que eu faço, prof, agora? Racionaliza. Raiz quadrada de 2 em cima e também embaixo. E aí eu vou ter o seguinte, ó, 1 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2. E aqui 2 vezes 2 vai dar 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, bem aí, ó, seno de 45, se você já viu a tabela, aparece lá raiz quadrada de 2 sobre 2. Só para você apenas não memorizar por memorizar, eu quero que você aprenda, eu quero que você entenda que essa tabela não vem do além, ela vem da consequência de duas figuras conhecidas, que é o quadrado e o nosso triângulo equilátero. Vamos fazer um outro teste aqui? Por exemplo, eu quero saber aqui a tangente. Quem é a tangente de 45 graus? Olha, tangente de 45 vai ser a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente ao ângulo de 45. Está aqui, ó, o triângulo, cateto oposto vale L e o cateto adjacente é L. L dividido por L vai dar 1. Olha aí. Ah, e esse 30 e esse 60? Quem me explica ele? O triângulo equilátero. Murá, eu esqueci o que é um triângulo equilátero. É aquele triângulo que apresenta 3 lados iguais, L, L e L. Cada ângulo vale 60 graus. Aqui é 60, aqui também, ó, 60, aqui em cima também 60. E não pode esquecer
que o triângulo equilátero ele tem uma linha bem aqui, que na verdade é a altura. Você chega aqui, passa a sua altura, não esqueça que a altura ela é perpendicular por definição. Falou em altura de um triângulo, é aquele segmento que sai de um vértice e vai até o outro lado sendo perpendicular. Não esqueça, a altura forma um ângulo de 90 graus. O que eu quero que você entenda é que essa altura ela divide também esse ângulo aqui em duas partes iguais. Então, bem aqui, como era 60, essa metade aqui ó, vai ser 30. E aí você, pelo poder da fé, pode focar seu raciocínio aqui, ó, nessa metade. Ah, prof, mas eu não tenho o valor desse H. Mas esse H a gente consegue obter pelo teorema de Pitágoras. Olha só o que eu estou te dizendo. Eu vou até desenhar essa metade aqui maior. Bem aqui eu tenho um triângulo retângulo, só a metade que eu estou desenhando. Ó. Essa metade vai ficar dessa maneira aqui, ó. Esse pedaço bem aqui, aumentei um pouquinho aqui. Aqui é 90, aqui é L, bem aqui, ó, ou melhor, aqui é L dividido por 2, que é a metade desse lado, aqui vale L, e bem aqui você tem 60, e bem aqui você vai ter 30, bem aqui tem 30 graus, e aqui é a altura do equilátero. Como é que eu faço para obter essa altura do equilátero? Bastava você usar aqui o teorema de Pitágoras. Quando você faz isso, vai obter aqui L raiz quadrada de 3 dividido por 2. É uma informação que eu sempre digo assim para os alunos que você tem que saber que a altura de um equilátero é L raiz quadrada de 3 sobre 2 e a diagonal de um quadrado lado raiz quadrada de 2. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso perguntar, por exemplo, quem seria o seno de 30? Quem é o seno de 30 graus? Deixa eu apagar aqui. Seno de 30 graus vai ser a divisão. A divisão de quem? Do cateto oposto, ó, L sobre 2, cateto oposto ao ângulo de 30, pela sua hipotenusa, que vale L. Então, é por isso que é importante as razões. Você tem que saber o que é o seno, o que é o cosseno, o que é tangente. Porque a minha tabelinha é consequência disso. Eu vou precisar fazer isso toda vez, prof? Não. Eu estou fazendo para você entender, para você compreender que a gente apenas não decora essa tabela. A gente entende que ela é consequência de duas figuras que você já sabe agora, que é o quadrado e o triângulo equilátero. Então, o objetivo nosso aqui é que você aprenda, você entenda, você compreenda por que seno de 30 graus vai dar meio. Porque eu peguei um triângulo equilátero, quando eu passei essa altura bem aqui, essa altura tem um valor L raiz quadrada de 3 sobre 2, aqui é L sobre 2, e eu posso usar a definição de seno. O que é seno? Cateto oposto ao ângulo, dividido pela sua hipotenusa. Então, aqui vai ficar L dividido por 2. Aqui, ó, tem 1 embaixo. Conserva, lembra a divisão de frações? Como é que eu faço uma divisão de frações? Você repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Aqui, ó, 1 dividido por L. Agora, aqui, ó, você pachaca, né? Você simplifica, a gente brinca, pachaca. E aí, você vai ter aqui 1 dividido por 2, que é o meu seno de 30 graus. E eu posso perguntar cosseno, qual valor eu quiser. Então, só para você entender que essas duas figuras aqui, elas são importantes para a nossa tabela. Mas vamos para a tabela agora? Ah, já sei, professor, de onde vem? Ah, vou ter que fazer isso aqui? Já te falei que não. Porque a gente vai chegar bem aqui e eu vou precisar que você monte essa tabela aqui no canto aqui da sua prova, do seu caderno, para você ir resolvendo e olhando até você pegar a tabela, memorizar os valores aí. E se esquecer, você já sabe rapidola da onde vem. Vem cá, seno e cosseno. Como é que funciona seno e cosseno? Olha, seno e cosseno, sempre embaixo, sempre o denominador, tanto de seno e cosseno, é 2. Então, você já coloca 2 aqui, ó. 2, 2, 2, 2. E o numerador? Aí você memoriza uma sequência. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Ó, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Só que a raiz quadrada de 1 é 1. Então, ó, raiz quadrada de 1,
raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. E o cosseno é o inverso, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1, que vale 1. Viu aí? Seno e cosseno sempre assim, denominador 2 e o numerador, raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e aqui é o contrário. E a tangente? Para você obter a tangente, você divide o seno pelo cosseno. Lembra aquela observação que eu te falei que a tangente é o seno dividido pelo cosseno? Então, quando você divide seno por cosseno, esse dividido por esse, uma divisão de frações, você vai conservar a primeira pela segunda invertida. Vai dar raiz quadrada de 3 sobre 3. Esse dividir, isso aqui é fácil, que é ele por ele mesmo, vai dar 1. Esse dividido por esse, é assim que eu estou falando, ó. Esse aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido por meio. Se não é uma divisão de frações, como é que você faz? Conserva a primeira, você vai conservar a primeira e vai multiplicar pela segunda invertida. E aqui você pachaca, vai dar raiz quadrada de 3. Então, essa é a tabela. Tá? Eu quis explicar para você apenas não decorar, não memorizar, mas entender os culpados. Né? Os culpados aqui, ó, o quadrado e o triângulo equilátero, que vai dar origem a isso aqui. Mas não esqueça, monta a tabela no seu caderninho aí. Tem gente que inventa musiquinha, né? Desafio você, né? Cria uma musiquinha para memorizar essa tabela bem aqui. Seno, cosseno e a tangente. Eu não vou criar porque eu vou passar vergonha aqui, não sou bom de música não. Então, seno, cosseno, tangente, você tem 30, 45 e 60. Seno, 2 embaixo, cosseno, 2 embaixo. E o numerador, raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. Embaixo, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1, o cosseno. E a tangente? Divide o seno pelo cosseno, seno pelo cosseno, seno pelo cosseno, você tem a tangente. E vem a pergunta, mas Mura, legal, eu já sei as razões trigonométricas, eu já sei a tabelinha. O que está faltando, Mura? O exercício. Vamos então agora anotar aqui, logo após tem um exercício. Você está gostando dessa videoaula? Legal, bacana. Então não esqueça de compartilhar, divulgar sempre o nosso canal Rapidola. E um detalhe importante, não esqueça de meter a sua mão nesse like aí e deixar sempre um comentário aqui para o canal Rapidola. Então vamos continuar a nossa aula.